Olá, meu amigo! Nesta videoaula, estudaremos a segunda parte do capítulo 2º do livro Plenitude. Nós optamos pela divisão em duas partes, não só para que o vídeo não ficasse muito extenso, mas principalmente porque esta aula tratará de um assunto que pode ser estudado de maneira autônoma, que é o modo como a doença se instala no corpo. Vamos aos estudos! A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Essa frase de Joana é curtinha, mas de muito ensinamento. Veja que só ficamos doentes porque nosso espírito ainda não sabe lidar com as emoções. Movido por essas emoções desgovernadas, o espírito aciona o desequilíbrio das energias corporais. A partir desse ensinamento, temos que, aprendendo a lidar com as nossas emoções, deixaremos de ficar doentes, pois, cessada a causa, cessa o sofrimento. É o que aprendemos na primeira parte deste capítulo. Vejamos agora a segunda parte do parágrafo. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. A fragilidade emocional do espírito faz com que a energia sofra bloqueios que a impedem de ter seu curso livre em algumas áreas do corpo. Poderíamos fazer uma comparação com o fechamento do registro da tubulação de água. Sem o restabelecimento da energia, o campo fica vulnerável à instalação de vírus e bactérias. André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, nos dá a receita para restabelecermos o fluxo de energia. Vejamos, o maior restaurador de forças é a consciência reta que acerena as emoções. Se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade, e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Engraçado que parece que já vimos esse conselho em algum lugar. Os espíritos estão insistentes nesses dois remédios gratuitos, não? Já vimos então André Luiz, que era médico, recomendá-los, outro médico, que era Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, um dos maiores propagadores do cristianismo nascente, e Joana de Ângeles, autora de toda a série psicológica. Talvez ainda não estejamos convencidos. Precisávamos de um espírito mais gabaritado recomendando esses remédios. Quem sabe se Jesus dissesse: vigiai e orai, e desse o exemplo meditando no Jardim das Oliveiras, talvez nos convencêssemos. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Aqui o Evangelho dá um fecho em toda a explicação de Joana sobre as nossas emoções desgovernadas e dá um golpe certeiro nas nossas reclamações. Não são os outros que nos fazem sofrer, somos vítimas das nossas próprias emoções. Até que aprendamos a equilibrá-las, sem o restabelecimento das nossas energias, os medicamentos matarão os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Momentaneamente, com a morte dos micróbios, a pessoa parece recuperada, ressurgindo, porém, a situação em outro quadro patológico mais tarde. A cura sempre provém da força da própria vida quando canalizada corretamente. Aqui, Joana nos mostra claramente
que a cura verdadeira não virá dos medicamentos que atacam os vírus e micróbios que afetam o nosso corpo, mas sim virá de dentro de nós, pela canalização correta das nossas energias, pelo equilíbrio de nossas emoções. Para você que quer saber o grau de imunidade que teria uma pessoa com essa fonte pura de energia que jorrasse livremente, separei um trecho da história de Francisco de Assis que você encontra no livro de mesmo nome pelo espírito Miramês e psicografado por João Nunes Maia. Vejamos. Simeão foi tirando um resto de manto, e os discípulos de Francisco se assustaram ao ver nas suas costas uma ferida purulenta, onde vírus violentos destruíram toda sua pele, penetrando-lhes os tecidos e desprendendo odor insuportável. Francisco olhou com compaixão a triste cena, dizendo com amor ao irmão sofredor: Simeão, assenta-te, meu filho, para que eu possa ver mais de perto a tua chaga. E pediu aos companheiros que orassem. O homem de Riete atendeu ao pedido de pai Francisco, e este, com toda a ternura que tinha no coração, curvou-se sobre o Filho de Deus e beijou a enorme pústula em cruz. Pediu a água fresca que tinha vindo da fonte da natureza e lavou-a. Acho que antes das explicações de Joana que aprendemos nos slides anteriores, teríamos dificuldade em compreender como Francisco de Assis não se contaminava ao beijar uma ferida com vírus tão violentos. Já agora, conseguimos entender sem necessidade de maiores explicações. Sua energia fluía pelo corpo livremente, imunizando-o. Não era movido por emoções desgovernadas como nós. Se você ainda assim quer uma explicação mais científica, recomendo a palestra de Milton Felippelli, na qual ele apresenta a pesquisa do japonês Masaru Emoto, que submeteu a molécula de água à influência de palavras e emoções as mais diversas, desde agradecimentos até palavrões, e a fotografou. Em destaque, um dos experimentos, a água da represa Fujiwara, antes e depois de uma oração oferecida por um monge budista. E para auxiliar na sua reflexão, vale lembrar que cerca de 60% de nosso corpo é composto de água. E para finalizar, utilizaremos-nos de um ensinamento hindu que nos é transmitido por Joana de Ângeles no capítulo 4, a respeito da seta envenenada. Diante de uma pessoa que foi atingida por uma seta envenenada, recomenda a antiga sabedoria hindu: arranca-se-lhe a flecha primeiro, para depois tomar-se outra providência qualquer. As setas morais venenosas, cravadas no cerne da alma, enquanto não sejam retiradas, continuam resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguirem contaminando suas vítimas. Educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Então, meu amigo, se você está com imunidade baixa, lutando com uma doença tão logo sai de outra, é hora de começar a pensar em atingir a raiz do mal, arrancar a flecha, ou seja, equilibrar suas emoções. O uso de medicamentos da farmácia é importante, mas por si só não impede que a flecha da emoção continue te contaminando. Eduque a mente, discipline a vontade com o auxílio da oração e da meditação, e o seu futuro bem-estar será uma consequência natural. Com esse slide, encerramos o estudo da segunda parte do capítulo 2, esperando que o conhecimento adquirido lhe incentive na busca do equilíbrio das emoções, imunizando-se contra doenças. Fica ainda o convite de sempre para que você leia a obra oportunamente e possa colher os ensinamentos diretamente da fonte. Até breve!